da Find Saúde. Sejam bem-vindos à semana de apresentação do livro Superando a Hérnia de Disco Lombar, um guia de 4 passos. Durante essa semana, nos próximos 3 dias, nós estaremos abordando temas referentes ao livro, né? O primeiro dia que nós entraremos a partir de hoje é a respeito da crise. Eu vou falar nesse dia todos os aspectos que envolvem uma crise de hérnia de disco. A questão da dor, a questão da limitação, a questão do acesso a um serviço de saúde, os tipos de tratamento e resolução dessa questão, ou seja, todos os aspectos que uma pessoa enfrenta nessa fase. No segundo dia, depois da amanhã, nós falaremos a respeito da metodologia que eu venho ensinando há 4 anos. Essa metodologia já ajudou a milhares de pessoas no mundo. Basta vocês virem os comentários que existem lá no meu canal no YouTube, milhares de comentários de pessoas agradecendo a utilização dessa metodologia de exercícios e recursos físicos que eu venho ensinando aí nesses últimos 4 anos. E no terceiro dia nós faremos um fechamento dos 2 dias iniciais a respeito da crise da metodologia, e também eu vou falar sobre os bônus. Sim, esse livro acompanha 3 bônus que eu vou falar no último dia desse evento, e também nós falaremos a respeito da venda, né? Como é que vocês conseguem comprar esse livro, em que local, enfim, a gente vai estar abordando todos os temas referentes à venda do livro. Bom, antes da gente iniciar os temas, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho há mais de 20 anos com coluna vertebral e traumatortopedia. Eu sou aqui da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu trabalho no hospital da Universidade Federal Fluminense, Hospital Antônio Pedro. Eu trabalho com os pacientes da ortopedia já há 15 anos nesse hospital. E apesar de eu ser da área de saúde, estudar sobre isso, ensinar sobre coluna, em 2014 eu desenvolvi 2 hérnias de disco e uma ruptura de disco. Esse acontecimento ele foi de origem ocupacional. O fato de eu trabalhar durante 10 anos nas enfermarias do Hospital Antônio Pedro, com pacientes pesados, acamados, e naquela época não havia elevador nas macas, eu me colocava numa posição onde eu forçava minha coluna. E a gente acha que é novo, que não vai acontecer nada, enfim, eu passei por esse episódio. Então eu sei exatamente o que você passa, o que você vivencia, a questão da dor intensa, a questão das limitações inerentes a uma crise de hérnia de disco, a dificuldade de um acesso a um sistema de saúde, enfim. Eu conheço exatamente o passo a passo, né? Uma coisa é a gente estudar sobre o assunto, verticalizar conhecimento, e outra coisa é vivenciá-la. Então eu acho que nada é por acaso, não é verdade? Esse fato de eu passar por esse período ruim na minha vida, isso me incentivou a criar esse canal no YouTube em 2016 e a ensinar essa metodologia que eu venho trabalhando já há 4 anos. Então agora nós entraremos nos temas. Vamos começar primeiro a falar da crise. Em relação à questão da crise da dor, primeiro é uma dor incapacitante, né? A hérnia de disco na fase inicial, as pessoas costumam caracterizar que é uma dor diferente. É uma dor que elas nunca sentiram, nunca passaram na vida. Alguns até exemplificam como se tivesse tomado um tiro, tomado uma facada, para você ver a intensidade da dor. É uma dor realmente assim, horrível, né? E a dor, na verdade, ela tem 2 aspectos. Primeiro, ela tem o aspecto da dor
relativa à compressão da hérnia de disco. Isso se dá na fase bem inicial, quando aconteceu o processo do extravasamento do núcleo pulposo ali do disco. Isso encostou em estruturas nobres que provocam dor e principalmente tecido neural. Então a dor compressiva, ela é, além de ser uma dor muito forte, uma dor como se estivesse te rasgando, normalmente ela acompanha sinais neurológicos, sinais e sintomas neurológicos. E quais são eles? A famosa dormência, a sensação de choque, às vezes a diminuição ou perda da força, né? A força fica diminuída. Então, esses aspectos de dor neurológica acompanham a fase inicial da hérnia de disco, né? Nem todas as pessoas manifestam dessa forma, mas o padrão é o acompanhamento de sinais neurológicos, tá? Isso dá bem na fase aguda, na fase inicial do processo. Se esse processo se arrasta por um longo tempo, além da compressão, a gente tem o aspecto da sensibilização do tronco nervoso. Então a dor nessa fase mais crônica, ela diminui a intensidade, não é aquela dor que te limita a ponto de você não conseguir se movimentar, mas em contrapartida é uma dor perpetuante, que ela fica ali te apunhando diariamente. E a sensação característica da sensibilização de tronco é uma sensação de como se a pele estivesse queimada, se tivesse tomado uma pancada, a pele fica dolorida. Essa é a característica do processo de sensibilização. Então não é raro nós encontrarmos pacientes com esses dois tipos de dor, a dor compressiva e a dor da sensibilização de tronco. Eu mesmo vivenciei esses dois processos. Foi horrível, foram meses de muito sofrimento, tá? Além da questão da dor, a característica da dor, como é que foram os primeiros dias? O primeiro dia da hérnia de disco, como é que foi? Você conseguia se movimentar ou você teve que ficar parado numa posição e precisou de ajuda até para se mudar a posição? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Durante os primeiros dias, como é que era para você lidar com essa dor em casa? Você ficou restrito à cama ou você conseguia fazer as suas atividades em casa, mesmo com limitação, mas ainda tinha capacidade de realizá-las? Como é que foi isso? Tenta lembrar desses fatos, né? Bom, em relação à noite de sono, como é que era? Você conseguia dormir a noite toda ou você mal conseguia se posicionar na cama? Ou então você conseguia dormir inicialmente, mas à noite acordava por conta da dor? Como é que era isso? Ou como é que está sendo isso? Comigo era horrível. Eu passei muitas madrugadas em claro por conta da dor. Não tinha posição. Eu tentava me adaptar, mas aquela dor melhorava um pouquinho, daqui a pouco a dor voltava. E era impressionante. Foram muitas madrugadas assim. E em relação à dor, tem mais uns aspectos que eu quero trabalhar com vocês aqui. Eu queria que vocês analisassem em relação à incapacidade da dor. Isso atrapalhou o seu trabalho? Atrapalhou a tua atividade ocupacional? Ou vem atrapalhando? Você está perdendo rendimento, a capacidade de geração de receita por conta disso? Essa hérnia está te limitando em relação ao seu trabalho? Em relação à sua família, isso tem trazido transtorno para a sua família, não só financeiro, decorrente da questão da hérnia, mas isso está trazendo problema em relação ao conflito dentro da sua família. Porque eu percebo isso, muita gente lida com esse tipo de situação. Quando ele entra num processo de dor crônica, e geralmente o processo de hérnia não é um processo rápido, é um processo que se arrasta semanas, meses, às vezes anos. Esse processo desgasta a relação familiar. Desgasta porque as pessoas, a pessoa que sofre a dor crônica,
ela começa a ser mal vista na família. A palavra não é essa, seria injustiça mal vista, mas ela começa, as pessoas começam a não ter mais paciência para aquela situação, para ela tanto reclamar da dor, daquela limitação, da incapacidade. Às vezes ela não consegue ajudar como gostaria, e o familiar contava com aquela ajuda e agora não tem mais. Então isso começa a gerar uma série de conflitos familiares, e muitas vezes esses conflitos culminam em desgaste da relação pessoal. Eu já lidei com muitos pacientes que culminaram num divórcio, numa separação, por conta do período de sofrimento de dor e o desgaste familiar que isso gerou. Então são muitas questões envolvidas, não é só a questão da dor, não é só a questão da intensidade da dor, é toda a repercussão que essa dor traz para a vida da pessoa que sofre da hérnia de disco, né? Agora, em relação aos recursos, em relação a essa questão, como é que foi no início da crise, quando você começou, você conseguiu buscar ajuda de um profissional ou um serviço que pudesse te atender numa emergência e realmente tivesse eficácia nesse seu problema? Esse serviço teve eficácia? Ou você lidou com despreparação, você lidou com falta de acesso a algum serviço, ou você lidou com um profissional que até teve a boa vontade de te atender, de te ajudar, mas ele não tinha a bagagem para lidar com esse tipo de crise, esse tipo de situação? Porque são aspectos muito pontuais. A hérnia de disco, ela envolve não somente a questão da dor, mas ela ali tem um componente biomecânico envolvido. Ela tem um componente anatômico envolvido ali, que foi comprometido. Então, o que a gente percebe, eu vejo muitos pacientes fazendo isso, quando tem uma crise de hérnia de disco, a dor é tão intensa que ele procura um serviço de emergência, num hospital ou num posto de saúde, enfim. E chegando lá, quando ele dá a sorte de encontrar um profissional que realmente abrace aquela causa ali para ajudá-lo e tem alguma experiência, geralmente esse paciente ele recebe fármacos, ou via oral, ou às vezes injeção, uma injeção de Voltaren, uma injeção de Diprospan, quiçá uma injeção de Dexacetoneurin, que ela atua mais diretamente na questão neural. Mas ainda assim, eu afirmo para vocês, esses recursos não resolvem a sua situação. A gente pode até amenizar temporariamente essa dor, mas ela vai voltar, e quem tem hérnia de disco sabe disso, ela volta com força total, porque envolve um componente mecânico ali que a injeção e o remédio não vai atuar. É preciso intervir naquela questão da coluna, né? É preciso intervir naquele processo ali. E se você, depois dessa fase inicial da hérnia, durante o seu processo de crise, se você está agora, você teve acesso a um profissional especializado nesse tipo de serviço? Que profissionais são esses que eu estou exemplificando? Um fisioterapeuta qualificado para esse tipo de atendimento, um neurocirurgião, ainda que isso não signifique necessidade de cirurgia, mas para te acompanhar, para saber, para observar a fotografia do quadro que você apresenta. Você teve acesso a um profissional dessa natureza? Um osteopata, um quiroprático, alguém que tenha gabarito e a capacidade para manipular essa hérnia, essa vértebra, enfim, um fisioterapeuta que tenha especialização em terapia manual, que é o que intervém diretamente ali no local onde a hérnia existe.
Uma coisa também importante em relação à fase da crise de hérnia de disco é a informação. Isso é fundamental. Durante o seu processo de hérnia, você teve ou está tendo, você teve acesso à informação sobre o seu problema, sobre o que está acontecendo com você, sobre as medidas que você deve tomar ou não deixar de fazer para não agravar o problema. Você está tendo acesso a esse tipo de informação? O que falaram para você está sendo relevante, está sendo eficaz? Isso está funcionando para o seu problema? Porque assim, a gente entra na internet, principalmente, e no YouTube, você encontra muita informação a respeito de hérnia de disco. E tem muita informação boa lá. Tem muita informação de profissionais baseados em trabalhos científicos. Informações precisas, assertivas e eficazes, com metodologias eficazes. Tá? Eu mesmo não sou o único que produz esse tipo de informação. Tem muitos profissionais gabaritados na internet. Mas ainda assim, você conseguiu ter uma informação assertiva para o seu problema? Porque o que eu percebo é que não adianta a informação ser baseada em estudo científico, ser realmente eficaz ou a orientação que está sendo dada, se essa informação não está organizada para que o leigo, o paciente, o leigo, entenda aquela informação e possa aplicá-la ao seu problema. Isso é uma percepção muito clara. Inclusive comigo, eu tenho muito material lá publicado, muitos vídeos com informações pertinentes, mas essa informação ela é espalhada. E isso eu percebo num momento de uma crise, onde o paciente está desesperado, os familiares estão desesperados por uma solução. Essas informações e um excesso de informação pode gerar confusão. Gera confusão, mesmo a informação relevante, se ela não for encadeada, se ela não for organizada para cada etapa, cada processo, cada fase da hérnia de disco. Ela precisa ser orientada. Então é muito comum, eu vejo isso nos comentários dos meus vídeos, muitas dúvidas, muitos questionamentos, porque você falou para fazer isso, ele fala para fazer isso, o que é melhor? Não significa que seja uma orientação melhor que a outra. Óbvio, tem orientações mais superficiais e tem orientações com conhecimento mais verticalizado, mas a questão não é essa. A questão é como aplicar aquela informação em cada etapa. Isso é o mais importante em relação à informação. Então agora vamos ver outras questões em relação à crise de hérnia de disco. Em relação às limitações. Que limitações? Primeiro, limitação física. Física em relação à dor, em relação às vezes ao dano neurológico que você está apresentando ali, a perda de força, o choque, a dormência, a dificuldade de se movimentar. Limitações físicas provenientes da crise de hérnia de disco. Mas não somente elas, existem outros tipos de limitação. Limitação geográfica, barreira geográfica. A gente lida com situações de pessoas, eu vejo isso no canal, que moram no interior e não têm acesso a um serviço de saúde. Não tem acesso a um profissional especializado para lidar com esse tipo de problema. E às vezes ela está lá no interior, ela pegou um peso, fez uma hérnia e ela está sozinha, ela está abandonada, ela não tem recurso. Então essa é uma limitação geográfica.
E às vezes o paciente não consegue manter um tratamento justamente pela distância para se deslocar, pela dificuldade de ter que se deslocar sentindo dor. Então isso é uma limitação importante. Uma outra limitação também é em relação à questão financeira. A pessoa às vezes não tem recursos para manter um tratamento ou um deslocamento para se tratar. A gente sabe que como é que está o sistema único de saúde no nosso país. Está muito complicado. A gente está vendo agora nesse processo de Covid a transformação que está sendo feita. Obviamente eles estão dando prioridade para esse tipo de situação da pandemia, mas existem outras situações. Existe a situação da hernia de disco, existe a situação do infarto, existe a situação do cara que se acidenta, enfim. O acesso a um serviço de saúde é muito complicado. E ainda que a pessoa tenha plano, a utilização do plano de saúde não necessariamente garante um tratamento eficaz. Essa é uma realidade, gente, infelizmente. É uma realidade no Brasil. Para você encontrar um profissional gabaritado para lidar com esse tipo de problema, de situação, dificilmente esse profissional vai atender por plano de saúde. Porque o retorno financeiro de um plano de saúde é muito baixo, infelizmente. Então os profissionais gabaritados, qualificados para isso, são consultas particulares. E nem todo mundo tem acesso a isso. Às vezes até quem tem plano não tem acesso para pagar um plano de saúde e por fora pagar um profissional particular. Então são limitações reais de uma crise de hernia de disco que a gente precisa abordar. Isso não pode ser deixado de lado, porque essa é uma questão importante que influencia. Um outro aspecto em relação à dependência. O que é isso? A dependência de um profissional da área de saúde. O profissional da área de saúde é muito importante nessa fase da hernia de disco. Primeiro, para te avaliar, para saber a real situação em que você se encontra. Segundo, para saber que conduta que deve ser adequada para aquele tipo de situação. Terceiro, para ter um acompanhamento da sua evolução. Então, o profissional de saúde é muito importante. Um neurocirurgião, um fisioterapeuta qualificado, um osteopata, um quiroprático, um acupunturista, são profissionais que têm suma importância nessa fase. Mas o que eu percebo é que os pacientes depositam total dependência no profissional da área de saúde. E isso não é legal, isso não é certo. Por quê? Porque ainda que você tenha um profissional na área de saúde, a semana nossa tem 168 horas. Quanto tempo na semana você está com esse profissional de saúde? 2 horas? Quiçá 3 horas na semana com atendimento especializado? E as outras 165 horas? O que você está fazendo? Então é importante a gente ter uma atenção em relação à questão da dependência. A dependência total no profissional de saúde não é adequada. Não é adequada. Então a gente precisa tomar medidas para que reforcem a orientação que você está recebendo do profissional. Mas você precisa fazer a sua parte. Não é complicado, gente. Isso é uma questão de uma orientação bem dada e uma abordagem bem feita. Isso funciona. É você começar a tirar essa dependência total do profissional. Isso é de suma importância. Em relação à realidade,
a realidade de uma situação de hérnia de disco. O que eu vejo primeiro é isso, a questão do acesso à saúde é muito complicado. A pessoa está com dor, ela está no sofrimento e ela ainda tem que buscar serviços que nem sempre ela encontra e que nem sempre são eficazes. Então, é uma realidade não só no Brasil, mas no mundo. A gente vê esse tipo de problema no mundo também, tá? Outra questão em relação à realidade é a questão financeira. Os tratamentos especializados e eficazes para hérnia de disco que nós encontramos aí, profissionais de saúde, não são tratamentos baratos. É preciso muito estudo, muito investimento para o profissional se verticalizar conhecimento nesse tipo de situação. Então são valores que nem todo mundo tem acesso. Aliás, a maioria não tem acesso. Outra questão que a gente encontra nessa realidade é em relação à cirurgia. A cirurgia é importante no momento em que ela é indicada. O que a gente vê hoje em dia é que a cirurgia ela se encontra como segunda opção e às vezes até como primeira opção de tratamento, onde a pessoa não tentou nada antes. Então isso é muito complicado. Violar um envelope lacrado da coluna com uma cirurgia, se o paciente ele consegue obter resultados positivos e eficazes. Um tratamento conservador, 95% dos casos de hérnia são resolvidos de forma conservadora, ou seja, sem a necessidade de intervenção cirúrgica. E hoje nós temos visto que o caminho não está sendo esse. Banalizou a cirurgia. Eu trabalho com neurocirurgiões muito sérios e eles sempre indicam primeiro uma série de processos de tratamento que se não surtirem efeito, aí sim a cirurgia é indicada. Ela não pode ser como segunda e principalmente como primeira opção. A cirurgia só é indicada quando a qualidade de vida do paciente é péssima, quando ele já tentou de tudo e essa dor não cessa, quando ele tem comprometimento neurológico grave, com perda de movimento, com perda de controle de esfíncter, a pessoa não tem mais controle de xixi e de cocô. Então aí sim, nessas situações, a cirurgia é imprescindível, mas são situações muito pontuais. A maior parte dos tratamentos se resolve com exercícios, atendimento especializado, com técnicas e abordagem de recursos físicos, para que esse quadro da crise reverta. E é possível a pessoa atingir um processo de qualidade de vida excelente fazendo um tratamento conservador. Basta a orientação adequada e a disciplina diária. Obviamente, o paciente tem que fazer a parte dele. Então, qual a solução? Qual a solução que eu encontrei para isso aqui? A solução foi, diante de tudo que a gente falou, do acesso, a dificuldade de acesso a tratamento, a dificuldade de informação, a quantidade de informação, isso não é tão preciso, a questão da dependência, a questão da realidade que a gente encontra em relação aos problemas de hérnia de disco, quem tem lombociatalgia, enfim. A solução que eu encontrei foi compilar as informações num único local, onde a pessoa tivesse acesso e pudesse orientá-la em cada fase do tratamento. Então, por isso eu escrevi o livro Superando a Hérnia de Disco, um guia de 4 passos. São 4 passos. Eu escrevi numa linguagem simples, de fácil entendimento para o leigo, pouco técnica, mas com bastante estudo ali em cima daquele processo de orientação. Então é um livro
é um material que é capaz de te tirar de uma crise de hérnia de disco grave, com dor intensa, com limitação importante e te levar à tão almejada qualidade de vida. É possível. Esse material ele te fornece essa munição para que você tenha orientação em cada fase do tratamento, o que fazer e o que não fazer em cada fase. Então você tem uma evolução em degraus até você atingir a qualidade de vida, e isso está tudo compilado num único material. Então eu acredito que dessa forma, essa confusão e essas dúvidas e todas essas questões que a gente falou aqui sejam resolvidas, porque você tem acesso a um único material. E além disso, nesse livro, é um livro digital, em cada capítulo tem reforços com vídeos ensinando exercícios e técnicas que você deve abordar para aquela determinada fase. Então é um material de fácil entendimento, fácil aplicação. Então amanhã nós falaremos sobre o livro Superando a Hérnia de Disco, um guia de 4 passos. A gente vai falar sobre cada etapa do tratamento, sobre cada um desses 4 passos. Vamos abordá-los e a gente vai fechar todas as questões em relação à metodologia que tem trazido efeito positivo para muitas pessoas.